Fala aí, beleza? Estamos iniciando mais uma edição do Visão em Ação 5.0. Toda sexta-feira, uma nova edição preparada com muito carinho para você. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Cidade um advogado de renome aqui na cidade de Nova Friburgo, na nossa região, no interior do estado do Rio de Janeiro, Leonardo Braz Pena, que realizou ao longo da sua trajetória vários trabalhos muito importantes e ele encontra um espaço na agenda para poder compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e também os trabalhos que ele tem realizado. E ao final, a partir do segundo bloco, a gente vai falar sobre uma atuação específica que ele tem desenvolvido aí nas últimas semanas, nos últimos meses, de orientação a muitos que passam por dificuldades diversas no campo financeiro. Então ele tem se notabilizado tanto no Instagram quanto no TikTok por informações muito úteis para a comunidade, não só de Nova Friburgo, mas de todo o nosso país. Léo, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Fique à vontade, muita gente conhece, né? Você é uma pessoa bastante respeitada e conhecida aqui em Nova Friburgo, mas é bom a gente também falar no aspecto acadêmico, no aspecto profissional, para que os amigos e amigas possam conhecê-lo melhor. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Essa oportunidade que a gente tem hoje aqui de estar falando um pouquinho para mais gente, né, através desse importante instrumento que é a televisão. Como você disse, eu sou advogado, formado já desde 2006 pela Estácio de Sá Campus Nova Friburgo, onde também eu trabalhei lá desde a chegada dela em Friburgo. Depois me graduei de graduado, eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal, onde permaneci lá por 16 anos e sempre está atuando com relações não só exclusivamente jurídica, mas nunca me distanciando muito do meio jurídico, né? Porque a minha grande paixão é o que me move. E agora, quando eu voltei à advocacia privada, eu pude voltar a me aproximar daquilo que me faz meu sangue correr bem, que é o direito do consumidor bancário. Eu já atuei também na parte de direito eleitoral e direito público, onde eu sou pós-graduado em direito eleitoral. Eu só estou me pós-graduando agora em direito digital pela PUC, né, aqui do Rio, e também em direito do consumidor pela Universidade de Anhanguera. Participo de grupos temáticos sobre essa matéria específica e agora eu estou me direcionando dentro do direito do consumidor para o direito do consumidor bancário, né? Que também já inicio agora em dezembro o meu curso de pós-graduação em direito bancário. E fazendo uma linha, né, entre direito digital, o direito do consumo e o direito bancário, porque a nossa realidade hoje, ela inevitavelmente passa pelo meio digital. Sem dúvida. E as relações bancárias, elas são as que mais estão vinculadas a esse meio digital e também, diante disso, os problemas começam também a nascer diante dessa situação. Então, o estudo que eu venho praticando é para me capacitar, é para poder conseguir adquirir meios e formas para trazer aos clientes do escritório e aquelas pessoas que me acompanham ou têm acesso a redes sociais, de algumas orientações que são do dia a dia, né? Porque eu costumo dizer que a fraude bancária ela não escolhe uma pessoa só, não tem um destinatário único, né? O direito do consumidor, ele na verdade ele vem para nivelar a relação entre o consumidor, que somos nós, e essas grandes empresas, dentre elas os bancos, né, e as instituições financeiras. Então, assim, esse estudo que eu venho acumulando, né, porque é uma coisa que a gente não ocupa espaço. Sim. E nunca tem falta de espaço para conhecimento, é uma coisa que tem feito valer a pena todo dia acordar e ir para o escritório para poder trabalhar. Sempre temáticas que estão interligadas, né? Você tocou com muita propriedade. Eu sou da época que, para você poder fazer uma transação bancária, você precisava ir presencialmente no caixa do banco. Esperar na fila, enfim. Vou falar que há meses que eu não me dirijo a uma agência bancária tradicional, porque basicamente você faz transações via aplicativos, né? E, por consequência, também isso acaba gerando um novo campo, porque muitas pessoas não são letradas digitalmente. Né? Exatamente. Esse desnivelamento, até pela velocidade que vem acontecendo, é uma das questões que mais gera o problema para nós consumidores. Porque os sistemas eles não param de evoluir, né? Eu não estou nem falando aqui de inteligência artificial, eu estou falando dos próprios sistemas bancários.
Se a gente fizer um pouquinho atrás, a grande inovação era o TED. Isso. A gente fazia uma transferência que era do mesmo dia. Agora é no mesmo segundo, 3 segundos, que é o Pix. A qualquer hora. A qualquer tempo. Aí nós temos algumas ferramentas que a gente pode usar para nos proteger. Mas o problema é que a informação chega em tempo real ou antes. Você vai fazer a opção para começar a usar a chave Pix. Você sabe o que você tem que fazer? Como é que você vai fazer? Então, esse gap, esse ato que vem do produto que é disponibilizado para a informação que é prestada, nesse momento é que normalmente acontecem os problemas. Porque tem um professor meu que costuma dizer, o professor Renato Porto, ele costuma dizer, todo dia acorda um esperto e acorda uma pessoa honesta. O problema é quando esses caminhos se cruzam. E se eles se cruzam exatamente nesse gap, nesse buraco, pode ser que seja a hora que essa pessoa honesta seja lesada por esse esperto. E se o honesto ainda for desavisado, pior ainda. Pior ainda. E se não tiver conhecimento, piora mais ainda. Então você está meio que numa trajetória aí de trazer conhecimento a partir desse conhecimento acumulado, das pós-graduações que você tem feito, esses grupos que você participa, você vai escoando parte desse conhecimento para auxiliar as pessoas. É isso, é exatamente isso. Essa é a tradução. Eu estou recebendo e acumulei durante esse período e agora eu estou compartilhando, estou escoando esse conhecimento. Com pílulas e popularizando, né? Exatamente, porque a informação, veja, o direito do consumidor, ele nivela, ele veio para nivelar. Mas não adianta que exista essa ferramenta se a gente não sabe que eu posso usar. E como é que eu sou treinado a saber que eu posso usar? Tomando conhecimento de quais são meus direitos. E é isso que eu, dentro da minha pequena capacidade de expansão, tenho feito diariamente. Seja por post, seja por informação, seja num vídeo. Sempre respeitando o provimento que a OAB tem, porque nós temos um regramento muito sério em relação a isso, mas a rede social hoje é uma realidade também. Sim. E ela, sendo bem utilizada, ela é muito poderosa, né? Sem dúvida. Eu sempre falo que a tecnologia em si ela é neutra, né? O uso que você faz é que vai apontar para algo que possa ser positivo para a sociedade ou destrutivo, negativo. Muito bem. Léo, você falou que você se formou em 2006, né? Você comentou também que começou a trabalhar na Universidade de Estácio de Sá em 96, que foi quando a Estácio implantou o seu campus aqui em Nova Friburgo, lá no antigo Cefil, na rua Ernesto Tessarolo. Antiga Rua Baranesa, José Tessarolo dos Santos. E naquela ocasião, basicamente vieram os cursos de Direito e de Análise de Sistemas. Interessante que hoje a gente percebe cada vez mais uma integração entre o Direito e a Informática. Talvez nem tenha sido uma proposta quando vieram os dois cursos, né? Pode ter sido uma coincidência. Mas desde o momento que você começa a estudar, o momento que você se gradua, as experiências que você vem desenvolvendo e nos últimos 5 anos, a transformação digital acelerada, como é que você avalia o impacto disso para a nossa sociedade e as ameaças e oportunidades? Provavelmente a gente vai precisar desdobrar isso no segundo bloco, mas você já pode começar a falar um pouquinho agora. Marcelo, com a chegada do processo eletrônico para o judiciário, eu venho de uma época que a gente tinha uma fichinha com papel que a gente chegava no fórum, o servidor nos dava aquela fichinha, a gente transcrevia o andamento processual numa fichinha. Do início da faculdade até a conclusão da faculdade, isso já foi mudando. Então, no próprio escritório modelo já começou a ter mais ferramentas. E com a instalação do processo judicial eletrônico, facilitou mais ainda. Entretanto, nos 5 últimos anos, vamos tirar esse recorte que você fez, é assustador a quantidade de novidade que aparece, toda hora aparece. Seja um julgamento online, e aí a gente não está nem falando do recorte da pandemia, que forçou a gente a fazer isso. Isso já era uma evolução natural dentro do Poder Judiciário. Junto disso, vem tendo a falta de letramento digital, que é uma condição que diminuiu, mas ainda atinge grande parte da nossa sociedade. Principalmente pessoas com uma idade mais avançada. Exatamente, que vem de um tempo que tem uma resistência natural a todas essas ferramentas. E hoje, muitas delas são obrigadas a fazer
a escolha, por exemplo, vamos falar assim, você tem que escolher um banco para poder receber, mas você não fala mais com o gerente do banco para abrir a conta. Você tem que falar obrigatoriamente para uma ferramenta digital. Isso. Se você não tem uma pessoa de confiança do seu lado, o que pode acontecer ali? Isso. Será que é um aplicativo realmente original do banco? Exatamente. E aí vão surgindo... Como que você diferencia isso? Qual o cuidado que eu tenho que ter quando eu vejo um endereço no alto da página, né? Ou dentro da página? Então, os cinco últimos anos, eles têm sido assustadoramente velozes nesse aspecto. E para nós, que temos que atuar, cada dia a gente se depara com um golpe novo. Já tem o golpe do golpe. Pois é. Então, assim, até para que a gente construa uma tese jurídica para apresentar isso ao judiciário, tem sido muito complicado. Estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Cidade o advogado Leonardo Pena, que tem apresentado aqui várias ações desenvolvidas. Qual é o seu Instagram mesmo, Léo? Leo.Pena, ADV. Com 2 N's. 2 N's. Leo.Pena, ADV. Vale a pena seguir, porque são várias dicas, pílulas, né? Curtinhas, mas bem objetivas, assertivas. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco para desenvolver ainda mais essa temática. Já retornamos. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24.
Retornamos ao programa Visão em Ação, recebendo hoje advogado conhecido e respeitado aqui em Nova Friburgo região, Leonardo Pena. Falamos sobre o Instagram do Léo, leo.penadv, vale a pena segui-lo, são várias as dicas e orientações que ele tem repassado, tanto no Instagram quanto também no... Tem hora que eu falo Instagram, mas agora eu falo Instagram, quanto também no TikTok. Aliás, são tantas palavras novas nos últimos anos, enfim, a gente tem que estar aprendendo sempre. Léo, você falou já, assim, de forma bem objetiva sobre essas ações que você tem desenvolvido, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo para você dar um panorama geral, pelo menos 2 ou 3 das principais funções que você exerceu na administração pública, né? Eu lembro de algumas delas na Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, anteriormente na própria Altran, Secretaria de Governo. Tivemos, inclusive, uma atuação muito próximas para conseguirmos viabilizar a aprovação e a sanção do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, no ano de 2020, um ano crítico de tragédia sanitária, com uma série de problemas, e a gente pensando o futuro, pensando em inovação, pensando em desenvolvimento, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas experiências. Estou vendo aí que você já está viajando aí para olhar. É inevitável, né, Marcelo? Eu entrei na municipalidade aqui no município de Nova Friburgo em 2005, antes, inclusive, de me graduar, e saí no dia 31 de dezembro de 2020. Onde uma escola que a gente aprende a disciplina na faculdade, e se eu não tivesse tido acesso a trabalhar no município, eu talvez nunca tivesse visto muito da teoria na prática, né? O que eu digo que eu comecei trabalhando na Secretaria Municipal de Esporte, assessorando a professora Vera Sintra, depois passei para a extinta Altran, que era a Autarquia Municipal de Trânsito. Lá atuei até o final do ano de 2000 Com a extinção dela foi no ano de 2013, mas aí teve uma reforma administrativa no governo Rogério Cabral, e aí eu fiquei lá até o final de 2000, até o meados de 2017. Em 2017 eu fui cumprir outras missões dentro da municipalidade, e depois a gente veio trabalhar na Secretaria Municipal de Governo. E em 2018, finalzinho de 2018, e em 2020 a gente passou pelo aquele período da pandemia, né, onde era necessário todo dia, toda hora, talvez às vezes até 2 vezes por dia, final de semana, editar normas, buscar contato com os diversos setores da sociedade em função daquilo que a gente estava passando. No meio daquele ano, diante daquilo tudo, como você disse, surgiu a possibilidade de contribuir na preparação interna para poder chegar até a aprovação e a sanção do projeto de lei que criava e trazia a condição para que Friburgo entrasse de vez nesse cenário, né, capitaneado por você e por toda aquela equipe que vive isso todo dia, né? Eu tive a chance de contribuir dentro do que eu podia e fiquei muito feliz de que isso hoje a gente vê frutos, né? Vê resultado, vê facilidade de acesso a conhecimento, vê pessoas que podem trazer o que tem de melhor para contribuir para a sociedade nossa e dentro desse cenário digital para a sociedade global, vamos dizer assim, né? Porque a gente se conecta, sabe Deus com quem. Então, assim, esses cargos trouxeram para mim a possibilidade de ver o direito de um outro prisma, de um outro ponto, entender o direito como uma outra coisa, completamente diferente do meio privado, que hoje eu atuo, né? Mas aí, com essa experiência, a gente consegue arrumar um tempo e uma forma de usar o conhecimento visando o mercado, porque nós somos prestadores de serviço, mas de uma forma humanizada e coletiva, que é essa ferramenta com essas pílulas de 40 segundos a 1 minuto que a gente lança todo dia, trazendo dentro dessa área que é a minha área de atuação e que eu vou especializando. E como outros tantos colegas hoje se fazem isso. Então, assim, hoje a sociedade, as pessoas que podem e têm acesso de buscar nas redes sociais, tem vários colegas altamente capacitados que promovem esse tipo de atuação e dentro de um espectro enorme de variedade de temas, né? Que são
do nosso dia a dia, né? Mas com esse filtro, com esse intuito, com esse cuidado de trazer uma orientação, de mostrar que, olha, você tem direito quando acontece isso, mas em caso concreto, né? Acho que isso é muito do tempo que eu tive a possibilidade de exercer esses cargos. Interessante que você traz, porque a gente vive uma sociedade que é organizada por temas com pouca interdisciplinaridade. Você falou desde o início da entrevista sobre ações e formações em direito administrativo, direito público, direito eleitoral, direito do consumidor, direito digital, e aí você tocou num ponto que eu acho muito importante, que você conseguiu visualizar como integrar isso tudo, né? Isso não é trivial, isso não é simples, né? Não é. A busca diária de tentar achar o ponto de interligação, mas sem que ou que pareça sensacionalista, ou que queira criar um problema para poder vender uma solução, mas é mostrar que esse sistema ele é feito para funcionar interligado. Não adianta São interdependentes. Isso. Eu não posso... Eu fiz direito eleitoral e não tem nada a ver com direito público e muito menos eu tenho a ver com direito do consumidor. Veja, talvez com o conhecimento que você tem no direito do consumidor, quando você está prestando assessoria jurídica para um candidato, talvez você contribua com o conhecimento daquilo a ele na hora da formação de um plano de governo, por exemplo. Então, é importante você ter a consciência de que o seu conhecimento ele só é um conhecimento porque tem várias faces. E você tem que exatamente entender que momento uma face tal tem que estar virada para outra. Essa apresentação que é o grande X, vamos dizer assim, que eu costumo dizer que é o que dá liga. É o que dá liga. E voltando um pouco à questão da tecnologia, hoje a gente vê, você falou da transição, da transformação, meu primo, ele durante muito tempo, Tony Max, não sei se você chegou a conhecer, ele trabalhava basicamente com aquelas tirinhas do Diário Oficial, físicas, né? Ele olhava o Diário Oficial e aí recortava ou fazia uma cópia e levava para os escritórios, né? Então, até mesmo os trabalhos e profissões que existiam num dado momento já não existem mais hoje por conta dessa transição, né? Na minha fase de estágio e depois de início de profissão, quando eu tive o meu escritório, eu contratei o serviço do Tony e no escritório modelo era eu quem recebia essas publicações e separava aquela tirinha, fazia uma cópia e colocava dentro da pasta para cada estagiário. Hoje existe o recorte digital. Hoje existe o Diário de Justiça digital e a gente recebe isso por e-mail. Impressionante, né? Como transformou. E a gente vai falar no terceiro e último bloco sobre aqueles que têm resistência à mudança. Existe até um termo que se chama hoje tecnofobia. Tem até uma origem lá na Revolução Industrial, vamos falar sobre isso também. E a necessidade de adaptabilidade, de flexibilidade para você poder se alinhar a esses novos tempos. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o advogado Leonardo Pena para um bate-papo muito especial, muito produtivo, trazendo conhecimento para os nossos amigos e amigas. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação 5.0. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis.
Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Retornamos ao Visão em Ação, recebendo o advogado Leonardo Pena, falando sobre temas diversos. E a gente vai falar agora sobre a necessidade de adaptabilidade, flexibilidade, o que se chama também de lifelong learning, aprendizado a vida toda. Léo, que profissional você seria hoje se, ao se formar em 2006, na verdade, quase 20 anos após, você não tivesse se capacitado continuamente? Talvez hoje eu estivesse trabalhando em outra profissão. Não teria como acompanhar. Não teria, não conseguiria prestar o serviço que a gente hoje é obrigado a prestar. Hoje eu, para fazer uma busca de um processo, eu tenho que obrigatoriamente ter me adaptado à tecnologia, porque eu não tenho como fazer diferente. Eu não posso no balcão pedir ao servidor que ele me mostre o processo, porque não existe mais o processo físico. Então, essa adaptação, ela passa a ser fisiológica. Se você não fizer isso, você escolhe um outro caminho. Você não tem mais como permanecer ali. E que dicas você daria para os advogados que estão agora em processo de formação, já nesse mundo novo, altamente tecnológico? Eu comentei que iria falar sobre um acontecimento na Revolução Industrial. Reza a lenda que uma pessoa de sobrenome Lud, toda vez que sabia que havia uma máquina, um maquinário sendo utilizado em uma determinada região da Inglaterra, ele juntava um grupo de pessoas e ia lá destruir esse maquinário. Sabia de uma outra região e ia lá destruir esse maquinário, na expectativa de não deixar que a tecnologia avançasse. Obviamente não deu certo, né? Tudo que a gente está vendo aqui hoje, mas existem pessoas que hoje ainda resistem à tecnologia. Quais são as dicas, né? O que você diria para essas pessoas que já, de certa forma, já nascem, né, num cenário mais tecnológico, mais digital, mas que às vezes têm resistência também, porque usam mais para um joguinho, para um game, para uma diversão do que propriamente para o trabalho? Assim, vou recortar para dentro da profissão e assim, até endereçando um pouco também aos estudantes de direito, né? Ou os colegas recém-formados. Hoje nós temos ferramentas, a princípio, de inteligência artificial, por exemplo, né? E aparentemente elas só facilitam o nosso serviço, mas na verdade elas facilitam o nosso serviço, agilizam o nosso serviço, mas nos obrigam a ser mais atentos e mais estudiosos, porque eu tenho que saber o que perguntar e tenho que saber o que eu vou ler para saber se aquilo que ela fez é certo, né? Então,
O que eu deixo como dicas assim, a quem está trabalhando nessa área é que não pare de ler, não pare de estudar, não pare de se atualizar sobre os julgados dos tribunais dos seus estados e dos tribunais superiores, mas também não deixe de permitir que a tecnologia trabalhe junto de você e a seu favor. Como? Talvez encontrando um ponto de equilíbrio entre isso. Não é entregando tudo à tecnologia, mas é sabendo que ela existe. Sim, sem dúvida. Até para identificar, talvez, numa peça que receba, numa petição que receba, para contestar o pedido imagine que o seu cliente lhe contratou para você defendê-lo numa ação. Você pegar uma petição do colega e saber se ali foi utilizada alguma ferramenta de inteligência artificial, porque elas deixam sinais. E ter esse cuidado ao apreciar a petição. Cuidado em relação ao colega, ao seu cliente e a você, para que você preste um bom serviço. Então, eu deixo como que não pare de estudar. Use a ferramenta e a tecnologia para te facilitar o conhecimento. Nunca para se acomodar e aqui, vou aprender a usar a ferramenta tal e eu não preciso mais estudar porque ela vai me dar tudo. Não preciso mais pensar. Não, isso... Aí o risco de problema é 100%. Ele é potencializado. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu me recordo que meu primeiro aparato tecnológico profissionalizante foi a gloriosa máquina de escrever mecânica, nos anos 80. Fiz o curso no Instituto Pátria e Cultura. E dali por diante fui evoluindo, à medida que foram surgindo novas tecnologias, novas ferramentas. Hoje eu uso o ChatGPT, uso o Gama, que é um certo substitutivo do PowerPoint. Sim. Uso o TacTic, que um dos grandes trabalhos é você elaborar atas de reuniões. Existem vários, mas eu elegi o TacTic, TACTIQ, que automaticamente, ao final da reunião, ele gera um sumário curtinho, um sumário detalhado, call to action, o que cada um precisa fazer, enfim. E aí, naturalmente, como você falou, você precisa revisar, porque uma palavra ou outra ele erra, um conceito ou outro ele não conhece. Sim. Então, o conforto de você bem utilizar uma ferramenta de IA está diretamente associado ao conhecimento prévio que você acumulou. Não é isso? Isso. O conhecimento, ele é ainda, para mim, o que faz o profissional se manter no mercado, apesar da tecnologia. De novo, hoje, eu ouvi de um professor que é o seguinte: hoje, aquela essência da criança, saber perguntar ou de perguntar tudo, é o que a gente faz com as inteligências artificiais. Pois. Nós somos a criança que estão perguntando para ela. Por quê? Isso. Né? Então, hoje, a máxima que vale é mais ainda você ser curioso do que um julgador, né? Mas um curioso dentro da sua área de atuação, para que você não coloque em risco, dentro da minha profissão, o direito de alguém. Sim. Né? Porque ali você está trabalhando para representar uma pessoa, você está defendendo o direito de uma pessoa, você não está falando em nome próprio. Então, você tem que ter uma responsabilidade ainda maior. Porque uma desatenção sua pode colocar em risco o direito de uma pessoa, né? Com certeza. E aí a atenção tem que ser redobrada, né? Porque a responsabilidade é enorme. Porque envolve vidas, envolve futuro, envolve patrimônio muitas vezes, enfim. E eu sempre tenho falado sobre a necessidade de você ter foco. Porque se você imaginar, você até comentou agora há pouco, a quantidade de especialistas que falam sobre temas diversos. Você pode passar o dia inteiro ouvindo isso tudo, pesquisando, e você não vai produzir. Então, você ter essa capacidade também de fazer o que a gente chama de curadoria, identificar quais são as principais referências, como você fazia em relação aos livros, né? Uhum. Geralmente, os artigos científicos, eles têm autores que são repetitivos, né? Ou repetidos. Esses autores, geralmente, eles são a base daquele conhecimento. Sim. No mundo digital, você precisa fazer isso também. Faz, né? Sim. E a gente, é isso que eu falo. Os autores, eles estão dentro e segmentados como eram ainda na parte física. Só mudou o ambiente. Yes. Então não adianta... Só que esse ambiente novo permite a você se perder navegando. Você tem que saber... Você vai clicando e sabe onde você está. Exatamente. Eu vou pesquisar o quê?
Você Com que objetivo? Você continua precisando de uma fonte para atingir. Então, assim, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Para eu saber qual é a pergunta que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar primeiro. Sim. Para eu ter que estudar primeiro, eu tenho que procurar aonde tem a informação que eu possa confiar. Porque hoje a informação ela está prostituída em alguns momentos. Verdade. Então, você sabendo a pergunta é mais importante, efetivamente, do que a sua conduta em determinados momentos. Sem dúvida. Eu lembro que no período da pandemia, além desse termo, né, desse nome pandemia, muitos especialistas, muitos autores começaram a falar também sobre a infodemia, que era uma pandemia de desinformação. Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado, né? Por isso eu falei do termo curadoria, que é você pesquisar com mais detalhes aquilo que faça sentido para você e buscar a veracidade das fontes, né? Porque esse é um outro ponto, né? Às vezes você busca alguém que vai apenas confirmar aquilo que você já pensa e que não necessariamente está correto, né? Exatamente. Léo, vou deixar aqui um minuto final para as suas considerações, agradecendo aí a sua participação. Periodicamente vou convidá-lo, acho que você pode trazer sempre contribuições importantes para os nossos amigos e amigas, parabenizar pela trajetória e deixar o minuto final para as suas considerações. Marcelo, eu quero agradecer realmente essa oportunidade de vir aqui dizer que existe a possibilidade de vocês buscarem o conhecimento está aí, e entenda que, vou falar da minha área, o direito do consumidor, ele é a grande ferramenta que nos nivela junto das grandes empresas, e na minha área, especificamente, contra os bancos. Então, assim, entenda que a fraude bancária não tem um destinatário, ela não escolhe, e o direito do consumidor existe, mas você precisa saber qual é o seu direito. Então, procure informação e procure a origem da informação, que é muito importante. Lembrei até de um versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aplica-se também a esse nível de percepção e de conhecimento. Exatamente. Se você não conhece, você não tem como interferir. Você não sabe nem o que você tem que perguntar. Exatamente. E aí o segredo hoje são as perguntas. Não é à toa que tem um outro termo aí que está surgindo forte, que é a engenharia de prompt, né? Mas aí é tema para um outro programa. Fica aí o convite já de uma vez. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga, pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na tela do seu YouTube, enfim, para poder bater esse papo com a presença aqui, que foi muito especial, do advogado Leonardo Pena. Lembrando que, para você segui-lo no Instagram, leo.pena, ADV, aí você vai seguir no Instagram. E no TikTok, você lembra o endereço? Não lembro. TikTok eu também não lembro o meu, não. Mas colocar lá Leonardo Pena. Leonardo Braz Pena vai encontrar. Isso. Grande abraço, até a próxima.